Olá, eu sou o professor Eduardo Pozzi e vou falar sobre o CCL, o Capital Circulante Líquido da empresa. Em primeiro lugar, é importante destacar que o termo capital circulante diz respeito apenas aos ativos circulantes da empresa. Já o termo capital circulante líquido resulta da diferença entre ativos circulantes e passivos circulantes. No ativo circulante são registrados os bens e direitos da empresa que têm uma expectativa de giro, ou seja, uma expectativa de serem convertidos em caixa em até um ano da data do levantamento do balanço patrimonial. Em geral, as contas mais importantes do ativo circulante são o caixa e equivalentes de caixa, as contas a receber e os estoques. Já no passivo circulante, são registradas as obrigações que a empresa precisa honrar também no período de até um ano da data do levantamento do balanço patrimonial. Essas obrigações incluem contas a pagar a fornecedores, salários e encargos a pagar, impostos a pagar, empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras, entre outros. Como o capital circulante líquido resulta da diferença entre ativos circulantes e passivos circulantes, quando ele é positivo, o saldo dos ativos circulantes supera o saldo dos passivos circulantes na data em questão. E isso significa que, caso a empresa liquidasse todos os seus ativos circulantes e os convertesse em caixa, ela teria a capacidade de honrar suas obrigações de curto prazo. Por essa razão, o CCL é considerado um indicador de liquidez ou solvência e, portanto, credores, principalmente os bancos e instituições financeiras, possuem especial interesse no CCL. Uma outra interpretação para o capital circulante líquido positivo é que ele indica que uma parcela do ativo circulante é financiada por fontes de longo prazo e, portanto, a empresa teria um colchão de liquidez ou uma folga financeira no curto prazo. Essa folga financeira minimiza o risco de curto prazo dos credores. Já quando o capital circulante líquido, ou CCL, é negativo, o saldo dos ativos circulantes é inferior ao saldo dos passivos circulantes. Nesse caso, as obrigações a serem pagas em até um ano da data do levantamento do balanço superam os bens e direitos a serem recebidos nesse mesmo horizonte de tempo. Em outras palavras, uma parcela do ativo não circulante é financiada por fontes de curto prazo. Essa situação evidencia um elevado risco de curto prazo, ou seja, o risco de que a empresa não consiga honrar suas obrigações circulantes. Por fim, é importante destacar algumas limitações em relação ao uso do CCL. A primeira delas é que o CCL revela a posição de liquidez estática, ou seja, ele não revela a magnitude e a época em que ocorrerão as diversas entradas e saídas circulantes. A segunda é que o CCL, como indicador de solvência, pressupõe a liquidação imediata dos ativos circulantes para pagamento das obrigações de curto prazo. E, portanto, assume que a empresa será liquidada na data do levantamento do balanço patrimonial. Na verdade, as obrigações de curto prazo da empresa deveriam ser honradas com o fluxo de caixa produzido pelos ativos e não pela sua liquidação. Por fim, é importante ressaltar que há um trade-off entre liquidez e rentabilidade. Em outras palavras, ao privilegiar a solvência e a liquidez, a empresa pode comprometer sua rentabilidade. Mas esse é assunto para um outro podcast. Muito obrigado.